Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você, mais uma vez, para juntos avançarmos no nosso estudo bíblico, nessa comunhão com Deus que nos fala pela sua palavra. Nós estamos estudando a carta de São Pedro, a primeira, e vamos permitir que a palavra de Deus nos toque de tal forma que gere uma transformação em nós. Para isso, supliquemos o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí o seu caderno de estudos para você anotar o texto que nós iremos estudar, a sua Bíblia, porque Deus quer falar conosco pela palavra. O texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Vamos ler o texto bíblico e colher aquilo que Deus quer falar conosco. Caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros. Afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra a vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que vos caluniem, como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governantes que com ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é precisamente esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. Honrai a todos, aos irmãos amai, a Deus tende temor, ao rei honrai. São Pedro está dando aqui para a comunidade que é alcançada por essa carta, todos os cristãos, os que estão na dispersão, ele vai dar muitas indicações preciosas que alcançam o nosso coração hoje. Vamos lá. A primeira coisa é nós termos consciência de que nós somos estrangeiros aqui. Aqui não é a nossa pátria definitiva. E Pedro, ele deixa isso claro. Amados, começa assim: eu vos exorto como a estrangeiros imigrantes. Afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fossem malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Então, ele deixa claro, nós não somos desse mundo, nós somos aqui migrantes, estrangeiros. Então, como pessoas que entendem isso, nós precisamos entrar nesse combate entre a carne e o espírito e dar a vitória ao espírito. Não aceitar que as paixões da carne, os desejos da carne que combatem em nós contra a santidade que nós queremos, contra a verdade que nós queremos viver e tudo aquilo que vem de Deus, nós precisamos compreender que nós vivemos um combate. E esse combate é espiritual, mas também dentro da nossa humanidade são as paixões da carne por causa do pecado original que gritam em nós, que tentam nos destruir, nos derrubar, nos desviar daquela que é a vontade de Deus. Então, ele deixa bem claro que nós, entendendo isso, precisamos também viver algo importante, o testemunho no meio dos gentios, no meio dos pagãos, mesmo que eles nos tratem como malfeitores, eles vão observar a nossa atuação, o nosso modo de viver e vão glorificar a Deus no dia do julgamento. Glorificar a Deus porque foram tocados pelo nosso testemunho.
são relatos do início do cristianismo, que os pagãos viam os cristãos e eles se admiravam e diziam, vejam como eles se amam. Existia uma atração, não é, da parte dos pagãos em relação aos cristãos, pela forma com que os cristãos viviam, tocavam nos pagãos, no coração dos pagãos, na vida dos pagãos, atraía-os para o cristianismo. Olha a importância do nosso testemunho. Talvez você trabalhe com pessoas que não creem em Deus, que até zombem de Deus, mas o seu testemunho será a glória de Deus no dia do julgamento. Se te caluniam, se são maus com você, o seu testemunho é o que vai alcançar o coração dessas pessoas, mas também será instrumento de juízo para eles no dia do juízo final. Depois, ele vai dizer, subordinai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, como caleis a ignorância dos insensatos. Vamos parar aqui. Alguns estudiosos dizem que possivelmente esse escrito de Pedro foi antes do imperador Nero, que perseguiu muito agressivamente os cristãos e fez com que os cristãos sofressem muito. Inclusive, o martírio dos apóstolos, Pedro e Paulo, foi dentro desse contexto, dessa perseguição intensa. Mas ele está aqui mostrando exatamente que os cristãos são submissos porque reconhecem a autoridade de Deus nas autoridades constituídas. Porém, os cristãos devem entender, cada um de nós, que nós podemos desobedecer leis que nos levam ao pecado. Por exemplo, a lei do aborto, se for obrigado. Não, um médico vai dizer, eu não aceito isso, mesmo que perca aí a reputação ou qualquer outra realidade. Se você é cristão de verdade, você não vai obedecer a leis iníquas, a leis que não estão vinculadas àquilo que vem da parte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente essa realidade, o fazer o bem, pois a vontade é esta, a vontade de Deus é esta, que fazendo o bem caleis a ignorância dos insensatos, a insensatez. Quando a gente faz o bem, a gente cala a ignorância dos insensatos. Então a gente vai percebendo tudo isso. Se há alguma lei, se no meu trabalho eu sou obrigado a fazer algo, um ato de corrupção, uma mentira, uma coisa que não agrada a Deus, meu irmão, é melhor você dizer, olha, isso eu não faço. Se o seu patrão disser, então você vai embora, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Num lugar onde você não vai ser obrigado a fazer aquilo que é errado, porque você está sendo, junto com quem erra, um colaborador, um cúmplice, e você presta contas diante de Deus. E aí continua o apóstolo Pedro, como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Nós somos pessoas livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas a liberdade ela não pode ser usada para o mal. Eu sou livre, vou fazer tudo que está na minha cabeça, eu sou livre, então eu vou tratar as pessoas dessa maneira, eu sou livre, então... Não, a liberdade não pode ser um pretexto para fazer o mal. Pelo contrário, diz Pedro, vivei como servos de Deus. Nós precisamos viver como servos de Deus. E o servo de Deus é aquele que faz o que diz o seu Senhor. É aquele que obedece às ordens do seu Senhor. É aquele que aplica aquilo que o seu Senhor indica como caminho de aplicação, de vivência. Então, se eu sou servo do Senhor, eu vou obedecer a palavra, eu vou obedecer o Evangelho. Se eu sou servo do Senhor, eu vou obedecer a Santa Igreja, eu vou viver aquilo que é o projeto de nosso Senhor. Esse é o caminho que nós precisamos fazer, essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para nós. Vivermos como servos, mas não aquela atitude servil negativa, é uma atitude de participação. Nós somos servos servindo a Deus no próximo, servindo a Deus na igreja, nós somos servos obedecendo e observando os seus mandamentos. E aí se conclui dizendo, honrai a todos, aos irmãos, amai. Temos que amar a todos os irmãos. A Deus, temei. É aquele temor de amor. Eu não quero desagradar a Deus. Eu tenho em mim uma piedade e eu honro a Deus vendo e
amando-o nas pessoas que, na minha vida, na minha caminhada, na minha história, elas precisam ser amadas e reconhecidas. E o temor de Deus, ele entra dentro dessa realidade aonde eu reconheço a grandiosidade de Deus, eu contemplo a grandiosidade de Deus e eu vejo a minha pequenez diante dessa grandiosidade e assim eu amo e assim eu obedeço, observo os seus mandamentos. Ao rei, honrai. As autoridades, vai dizer o apóstolo Pedro, elas devem ser honradas. Então, é um caminho que a palavra de Deus hoje nos propõe, muito concreto, e que Pedro traz isso diante dos nossos olhos para que nós entendamos o caminho que eu e você precisamos fazer nesta vida para amar a Deus, honrá-lo, servi-lo, adorá-lo, temê-lo. Qual é a mensagem que Deus nos traz hoje? O Senhor Deus nos chama a ser testemunhas em cada situação, observando os seus mandamentos e escolhendo fazer o bem, mesmo quando as pessoas fazem o mal contra nós. Devemos dar testemunho em qualquer situação, mostrando que somos discípulos de Jesus, servos de Deus. É exatamente isso, a resposta para o mal é um bem. E isso é um testemunho que toca no coração e que gera a glória de Deus. O testemunho gera uma grande transformação na vida das pessoas. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa provocação que o apóstolo Pedro faz a nós no tempo atual, no dia que se chama hoje, para que nós sejamos verdadeiramente reconhecidos e para que o Senhor seja reconhecido em nós, em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, principalmente respondendo o mal com um bem, respondendo o mal com uma atitude cristã, honrando cada vez mais ao Senhor, a Deus, sendo aqueles que cultivam no coração o temor, amando os irmãos e obedecendo às autoridades constituídas. Conceda-nos a graça de viver dessa maneira, porque esse é o desejo do Senhor para nós. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desviar do pecado, não permita que nós obedeçamos qualquer autoridade que nos indique um caminho de pecado, de erro, mas que nós escolhamos sempre a sua vontade e que a sua glória brilhe em nós. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso, observar, obedecer a Deus, amá-lo acima de tudo, temê-lo, amar o nosso próximo e fazer tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade do Senhor, para que as pessoas vejam Jesus em nós e a glória de Deus se reflita na vida delas. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.